Olá, meus amigos e minhas amigas, sejam muito bem-vindos ao canal Luiz Carlos Wolff Chemali, e hoje nós vamos falar sobre o maravilhoso livro, sobre o exímio livro O Velho e o Mar, do Ernest Hemingway, publicado pela primeira vez em 1952. O livro conta a história de um velho, de um homem velho, que é um pescador numa região de Cuba, Havana, e lá tem uma colônia de pescadores, lá a profissão de pescador ela é muito famosa e muito constante. E esse velho ele está numa maré de azar. Já fazem 80 dias que ele não consegue pegar um peixe. E então ele resolve que essa maré de azar tem que acabar. E ele diz que de uma vez por todas ele tem que se pôr dentro do oceano e tem que acabar com essa maré de azar e tem que finalmente ter uma pescaria exemplar, uma pescaria admirável. Esse velho, ele tem um amigo que é um rapazote, um menininho, o qual ele ensinou a pescar desde pequeno, e o menino tem muito apreço por ele, sempre tenta cuidar do velho, e ficava com pena do velho, porque o velho estava tão azarado e não estava apresentando bons resultados nas pescarias ultimamente, e até vinha sendo motivo de chacota ali na colônia de pescadores em Havana. Então, os pais desse menino, evidentemente, não deixaram mais que o menino fosse no barco do velho, porque afinal o velho estava numa maré de azar e não pescava nada. E então os pais não queriam que o filho andasse com esse velho aí azarado que não conseguia pescar bem. Então, o velho se pôs a entrar no mar para pescar. E foi-se no mar, e foi-se mar adentro. E lá pelas tantas ele estava em alto mar. E ele consegue pescar um peixe que tinha 6 metros. Um peixe daqueles, parece um peixe-espada, mas não é bem um peixe-espada, que tem um baita de uma lança, assim, né? Naquela região que a gente poderia considerar, a grosso modo, o nariz do peixe. E ele pesca esse peixe. Só que quando ele fisga o peixe, não é bem assim. Ele fica 3 dias, mais de 3 dias, 4 dias por aí, em alto mar, num barco pequeno, praticamente uma balsa, um pouquinho maior que uma balsa o barco, tá? Tanto é que o barco era menor que o peixe, praticamente. A envergadura do peixe que foi pescado, esse peixe que era praticamente um peixe-espada, era quase maior do que o barco dele, maior, podemos dizer. Então, ele apresentava vários problemas, porque ele estava sozinho, estava cansado, e não era simples tirar um peixe tão grande da água, né? Então, o que ele fez? O livro, ele funciona como se fosse uma batalha entre 2 pistoleiros de Velho Oeste. Sabe aqueles filmes western, Velho Oeste? Então, o filme funciona como se fosse uma batalha de 2 pistoleiros, só que na realidade quem está nessa batalha são dois indivíduos, podemos dizer assim. O peixe versus o velho. É a natureza versus o homem. É o homem contra a natureza. Então, o Ernest Hemingway ele vai descrevendo o livro com uma riqueza de detalhes. Ele faz uma dilatação do tempo espetacular. São 4 dias aquele barquinho, o velho em alto mar, disputando a linha com aquele peixão enorme de 6 metros. E o velho estava feliz. Meu Deus, finalmente vou levar o maior peixe que ninguém nunca viu. Vou levar para Havana e eles falavam mal de mim, que eu estava numa maré de azar, e eu vou finalmente me restabelecer como pescador, como um bom pescador. Vou levar um peixe monumental lá que eles vão ficar impressionados. Então, só que o peixe era resistente. E o velho, já em alto mar, somente com uma garrafa da água, já tinha água escassa e poucos alimentos. Ele tinha alguns peixinhos para comer ali, cru mesmo, não tinha sal, e já estava ficando com sono, porque ele já estava 2 dias acordado, lutando com aquele peixe que era um guerreiro, resistente por natureza, e resistia. Ele tinha dentro do barco apenas um arpão e um canivetinho, uma faquinha com o qual ele cortava os peixes e as iscas e tal para botar no anzol. Lá por um dado momento de vai e volta, nessa luta de resistência, praticamente um
um cabo de aço entre peixe, homem e o velho, ele consegue finalmente, quando o peixe se aproxima, depois de 3 dias, ele quase dormindo, quase desistindo. E aí ele detalha, ele dá uma riqueza de detalhes no livro que é impressionante, que é fenomenal. Ele diz que já estava se tornando crítica aquela situação do peixe não morrer, porque já passava 3 dias e o peixe não morria de fome. Ele esperava que o peixe morresse naturalmente, de tanto resistir ali com o anzol atravessando a região da boca do peixe, né? Então, só que o peixe resistia, cara, o peixe não morria de fome. E ele falava assim, não, uma hora esse peixe vai ter que se aproximar do barco, porque ele vai estar com fome, vai estar desesperado, e aí eu pego o arpão e pá! Na cabeça dele consigo finalmente matar ele e ter o peixe, efetuar essa pescaria. Então o peixe vem até ele e ele sim, pá! Pega com um arpão em alto mar depois de 3 dias, cansado, podre, mal dormido, em alto mar, né, no perigo de alto mar, já com pouco alimento, e mais ou menos para voltar, para voltar com esse peixe, ia demorar, hein? E ele mata o peixe. Só que aí, qual é o problema? Quando ele enfia o arpão nesse peixe gigantesco de 6 metros, o sangue dele começa a se espalhar pelo mar. E aí, o que acontece? Atrai tubarões. Ele já não tem mais, ele só tem um arpão, né? E começa a atrair tubarões em alto mar. Vários tubarões vêm até ele e ele mata um tubarão, consegue matar outro, só que aí os tubarões, é claro, abocanham parte do peixe. Parte do peixe passa a ser abocanhada e ser destroçada pelos tubarões. Só que aí, cara, o peixe e o velho já estavam há tanto tempo juntos em alto mar que o velho criou um vínculo com o peixe. Exatamente, o velho passou a ser amigo do peixe, e não só do peixe em vida, mas do cadáver do peixe. Então ele ficava puto da cara quando os tubarões vinham ali e comiam parte do peixe. Não ficava puto da cara propriamente dito, porque ele teria menos carne para vender, já que ele era um pescador e é o sustento dele, né? Ficava puto porque aqueles tubarões estavam levando parte da carne daquele amigo que ele tanto se esforçou para ver morto. E ele, sabe um homem que é morto num acidente de carro, e então tem a cara desfigurada e o caixão dele, depois dele morto, tem que ser fechado e não aberto para que os indivíduos que estivessem presentes no velório não vissem a cara desfigurada? Esse era o sentimento que o velho tinha pelo peixe. O sentimento de uma mãe que se sentia culpada pela cara do filho estar desfigurada no velório. Ele se sentia culpado e pedia desculpa para o peixe pelo fato dos tubarões estarem comendo parte toda o seu cadáver. Então ele criou um vínculo com o peixe, que é fantástico, é descrito com uma riqueza de detalhes. No final do livro eu vou ler algumas partes para vocês, tá? No final do vídeo, perdão. Então é fantástico. E por um dado momento, depois de tanto matar tubarões em alto mar, resistindo, ele já velho, 3 dias mal dormido, com pouca comida, gente, o velho podia morrer, não só o peixe ali que estava morto, podia o velho morrer, né? Ele não tinha mais o que fazer porque o canivete que ele tinha, a faquinha, já tinha usado para matar alguns tubarões. Só que quanto mais matava tubarão, mais sangue saía, então mais tubarões vinham. Enquanto isso, ele rumava com o barco em direção para voltar, retornar a Havana, retornar a Ilha dos Pescadores, só que ele estava com muita distância da terra firme. Então é uma batalha. Esse livro funciona como parece os filmes do documentarista do Robert Flaherty, que é considerado o primeiro documentarista do mundo, e que os documentários dele eram muito disso, do homem se colocando diante de uma natureza muito poderosa, e tentando sobreviver em meio a essa natureza. É exatamente isso, entendeu? E ao mesmo tempo que a natureza e o homem disputam, que o peixe, o mar, o oceano disputam, eles têm um vínculo e uma amizade, entendeu? Como se fossem conectados, homem e natureza. Então tudo isso é descrito com uma riqueza de detalhes pelo Ernest Hemingway no Velho Mar, de 1952. Fenomenal. Então, o velho está voltando, retornando
com o barco, só que aí o peixe já está praticamente por osso. E ele já usou tudo, a faquinha, voltando a repetir para vocês, já usou a faquinha, já usou o arpão, então ele não tinha mais nada, cara. Ele tinha que bater nos tubarões com os remos do barquinho, pá, dar na cabeça, tudo em alto mar, luta pela sobrevivência. E por um dado momento, ele até pensou em usar o bico, a lança que tem na região do nariz do peixe, não sei como a gente pode dizer, e amarrar essa lança numa corda, numa linha, para fazer um outro arpão. Então ele falava com o peixe: nós vamos vencer esses tubarões, meu amigo peixe. Eu vou pegar a sua lança e vou fazer uma linha. E vou fazer um arpão amarrando uma linha na sua lança. Só que ele não conseguia fazer arpão porque nem linha mais ele tinha. No final, ele chega a Havana somente com a carcaça do peixe. E fica aquela história, né? Ele estava numa maré de azar e pescou o maior peixe que já se viu naquela trilha de pescadores, só que só tinha carcaça, né? Então, o livro te dá assim uma riqueza de detalhes que pode te fazer pensar na vida e o como a natureza e o homem são, ao mesmo tempo, antagônicos, mas estão cada vez mais próximos um do outro. Então é isso. São 4 dias de um homem em alto mar, preso nos seus próprios pensamentos e disputando a linha com um peixe imenso. Agora eu vou ler algumas partes do livro para vocês, tá? Para vocês verem como Ernest Hemingway construiu a obra-prima O Velho Mar, muito bem construída, tá? Fiquem aí e vejam um pouquinho mais. Bom, estou aqui com o notebook e com alguns prints, né, que eu tirei do PDF que eu li do livro, e eu vou ler algumas partes do livro para vocês, lembrando que essas partes estão soltas, tá? Elas não têm uma ordem cronológica, são várias partes do livro que eu separei, que eu gostei do jeito que o Ernest Hemingway escreveu, e vou ler aqui para vocês. Vamos lá então. Soltou a vela para o barco dar uma guinada e descobrir o outro tubarão. Quando viu, debruçou-se na borda e atacou-o. Acertou na carne, e o flanco era duro e a faca mal penetrou. Então olha só que riqueza de detalhe, né? Quando ele cravou a faca, né? Quando ele cravou aquilo ali no tubarão, não atravessou o tubarão por conta da carcaça do tubarão, que era muito dura, né? Espetacular a riqueza de detalhes. Então, seguimos. A pancada magoou-lhe não só as mãos como o ombro, mas o tubarão acendeu. Outra vez, muito lépido, de cabeça erguida, e o velho acertou-lhe em cheio no centro da cabeça achatada, quando o nariz saiu da água apontando ao peixe. O velho retirou a lâmina e tornou a ferir exatamente no mesmo ponto. O tubarão continuava de queixadas abocanhadas no peixe, e o velho esfaqueou-o no olho esquerdo. O tubarão não abriu a boca. Então, ele relatando aquela situação que eu falei para vocês, de que os tubarões comiam um peixe que ele tinha pescado, infelizmente, que estava amarrado do lado direito do barco, e iam comendo pedaços do peixe, e o velho ia brigando com esses tubarões. Não! Exclamou o velho, e meteu-lhe a faca entre as vértebras e os miolos. Era um golpe fácil de se dar, e sentiu a cartilagem rasgar-se. O velho virou o remo e meteu a lâmina nas queixadas do tubarão para lhas abrir. Torceu-ia e quando o tubarão se afundou disse: vai, galano, vai para as profundas visitar teu amigo, ou talvez ele seja a tua mãe. Então quando ele fala para o tubarão que após ele ter matado estava descendo como se fosse no slow motion, ele define, ele narra, a gente visualiza a cena no livro maravilhosamente bem. Veja só. Vai para as profundas visitar o teu amigo, ou talvez ele seja a tua mãe. Então ele desferiu um golpe no tubarão, e o tubarão foi caindo em câmera lenta para o mar, assim. E quando ele fala assim, vai para as profundas visitar o teu amigo, ou talvez ele seja a tua mãe, ele está se referindo a outro tubarão que ele matou antes, que talvez fosse um amigo dele, ou a mãe dele. Entendeu? Então ele dá até uma poetizada nas mortes dos animaizinhos, né? Vamos ler outra parte aqui para vocês. Nesse momento, sentiu uma súbita pancada e um sacão na linha, que segurou com as mãos ambas, sacão violento, áspero, pesado. Está a bater no chumbo com o dardo, pensou. Isto tinha de acontecer, ele havia de fazer isto.
pode fazê-lo saltar, e eu antes queria que ele ficasse por agora às voltas. Os saltos eram necessários para lhe tomar ar, mas depois de cada um, a abertura da ferida feita pelo anzol alargará e ele pode livrar-se. Não saltes, peixe, não saltes. Então olha a riqueza de detalhes, né? Ele tinha que ficar disputando a linha com o peixe, mas ao mesmo tempo ele não podia puxar muito, ele tinha que dar linha para que o peixe não fizesse muita força e não se desfisgasse, porque se o peixe fizesse muita força, o anzol que estava fisgado na boca dele ia arrebentar aquela parte da boca e ele ia estar livre, então o velho não teria mais o peixe. Então é uma profundidade, uma riqueza de detalhes que vocês nem imaginam. Vou ler mais uma parte para vocês aqui, para o vídeo não ficar muito longo, e depois vou fazer meu encerramento com algumas outras coisas que eu anotei, tá? Apanhou água com a mão esquerda e atirou-a à cabeça. Depois, com mais, friccionou a nuca. Não tenho cãibras. Não tarda que ele venha ao cimo, e eu resisto. Tens de resistir, nem sequer fales nisso. Ajoelhou contra a proa e por um momento passou mais uma vez a linha pelas costas. Descanso, enquanto ele dá a volta por fora, e depois levanto-me e puxo quando ele vier por dentro, decidiu. Então tá, essas são algumas partes do livro, e eu vou falar sobre minhas últimas anotações aqui para vocês, tá? Algumas coisas que eu anotei. Quando o velho estava a disputar a linha com o peixe, o velho estava preocupado com a possibilidade do peixe, de tanto resistir, passar a conseguir se desfisgar. Tá, então isso eu já falei para vocês, né? Foi o que eu falei ali, que ele estava preocupado que o peixe levasse o anzol junto de tanto fazer força. O Velho e o Mar é um livro muito contemplativo, eu escrevi. O leitor não apenas lê, mas contempla a obra, se deliciando com um ritmo pacato, como o ritmo de uma pescaria. Ironicamente, por mais que a obra tenha essa atmosfera pacata de pescaria, ela não deixa de ser muito ágil, pois afinal não é nem um pouco maçante. Inclusive é um livro bem curto que pode ser lido em um dia, pois o livro tem apenas 70 páginas, então tu pode ler, pode encarar tranquilo. Ah, e também o que eu esqueci de falar é que o velho estava com machucado na mão, ele estava com cortes profundos na mão, de tanto ficar disputando aquela linha durante 3 dias. E às vezes o livro, o Ernest Hemingway dá uma riqueza de detalhes perfeita, que o velho tirava a linha da parte da mão que estava cortada e colocava a linha na parte onde tinha calos nas mãos para que não doesse tanto. Então o livro, enfim, é uma obra-prima, tanto é que ele é respeitadíssimo, figura nas maiores, em todas as listas de melhores livros de todos os tempos. E eu aconselho que vocês leiam, porque ele é bem curtinho e maravilhoso. Vocês vão gostar, vai ser bom para vocês lerem essa obra-prima. E se tu não gosta muito de ler, eu aconselho a tu ver o filme, um filme antigo, que a colorização dele é com Technicolor, com Spencer Tracy fazendo o papel do velho, o Velho e o Mar. Pesquisem. Então, já que tu chegou até aqui, se tu gostou do resumo dos livros, se inscreva no canal. Eu sempre faço o resumo de diversos livros. Peço que se inscreva no canal, curta esse vídeo e compartilhe para que mais amigos tenham acesso ao canal Luiz Carlos Wolff Chamali. Foi um prazer estar aqui com vocês e falar um pouco dessa maravilha que é O Velho e o Mar, do Ernest Hemingway. Fiquem com Deus e até mais.